Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, obrigado pela presença. Chegamos aí ao quarto webinário da semana. Como nós começamos na semana passada, esse é o quinto webinário da série, e da série que é a Jornada de Precificação Estratégica, promovida aí pela Doc Pricing, que é uma das unidades de negócio da Doc Trade. Eu sou o Jorge, da Doc Consulting. Eu sou da Doc Consulting. Vocês já devem ter percebido aí pelo vídeo de abertura que a gente, até a semana passada, era Dr. Trade, e nós mudamos a nossa marca, e com essa mudança a gente criou novas unidades de negócio, e uma das unidades de negócio é a Doc Pricing, que está aqui promovendo esta série de webinários sobre pricing, precificação estratégica. Quero passar a bola para o Henrilei e para o Olegário se apresentarem também, para a gente começar com o nosso evento de hoje. Legal, Jorge, obrigado aí pela introdução. Pessoal, boa noite. Hoje a gente está fechando a semana, né, essa semana aqui, lembrando que esse evento aí vai até o final do mês, pelo menos, início de junho. E, bom, como tem sido o mote de todos esses eventos que a gente está fazendo, trazer, né, informação, conceitos, insights, pensamentos, discussões, debates sobre a questão de precificação, especialmente no momento que a gente vive agora, atravessando essa crise da saúde que permeia a economia, que permeia os negócios, enfim, uma crise global, e também pensando o que independente da crise, a gente pode fazer de diferente nesse assunto, e para o futuro, quando passar esse momento mais intenso, como que a gente vai voltar, se alguma coisa muda, que legado que a gente leva. E para isso a gente está convidando uma série de amigos, né, nossos, conhecidos da nossa rede aí, que são pessoas relevantes de mercado para ajudar e apoiar a gente nesse debate ampliado, né? E hoje a gente traz aqui o Olegário, daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar. Para muitos ele dispensa apresentações, né? Ele é muito conhecido no mercado, enfim, daqui a pouco ele vai passar a experiência dele, mas desde já eu agradeço o Olegário por aceitar o convite da gente, né? Ele enfim, está participando de uma série aí de convites para falar sobre esse assunto aí, né, recentemente, e para nós é uma honra tê-lo aqui, e desde já, muito obrigado em nome da Doc Consulting para você. Opa! Bom, boa noite, pessoal, boa noite, Rilei, Jorge. Obrigado pelo convite. Essas oportunidades a gente sempre aprende muito. A minha trajetória está muito ligada ao varejo, mas particularmente aos supermercados e drogarias, um pouco de atacado também. Eu comecei minha vida dentro de revista especializada para varejo, e depois eu fui caminhando para instituto de pesquisa, 20 anos em empresa de pesquisa. O último foi na Nielsen por 15 anos, com uma trajetória de Key Account Manager, da conta Carrefour, depois Varejo Nacional, e por fim a diretoria de atendimento ao varejo da Nielsen. Saí em 2015, fui fazer mestrado acadêmico, claro que em varejo, e o mestrado acadêmico porque eu fui usar modelo matemático para ver como é que os estímulos no ponto de venda deixavam efeito residual, é um conceito que veio muito do mundo financeiro e o marketing abraçou bastante para medir resultados, e logo após o mestrado também comecei a consultoria de estruturar a área de inteligência dentro do varejo, e com viés muito para apoiar a área de compras, os compradores, os profissionais de compras, para tomarem melhores decisões, ou ir para uma reunião de negociação mais preparados com informação, ou para a diretoria do ponto de vista mais estratégico. Então, nós temos atuado, alguns projetos, inclusive, com a indústria em conjunto, que foi um prazer fazer alguns projetos aí com vocês, e estamos aí para esse bate-papo. Muito obrigado. Legal. Eu tive o privilégio, né, o prazer de, em 2019, compartilharmos uma aula em conjunto na Getúlio Vargas, né, inclusive para um grupo de pessoas da área de inteligência do varejo, e a gente debateu muito esse assunto, né, desse link entre a questão dos dados, que é diferente de informação, né, mas esse link desse caminho que as empresas estão, enfim, buscando, seja do segmento de varejo ou da indústria mesmo,
E esse link com a precificação, né, com a questão da política comercial, da precificação estratégica, de tudo isso que a gente vai debater um pouquinho aqui hoje, né? Legal. E, cara, bom, é uma série de assuntos que a gente tem, a gente desde já, também o Jorge hoje vai nos apoiar aí também com, eventualmente, perguntas que as pessoas tenham para ajudar, né? Até para avisar, pessoal, eu estou aqui acompanhando o chat. Vocês fiquem à vontade para mandar quaisquer perguntas sobre o tema de precificação, ou com base no que o Olegário acabou de apresentar aí da sua trajetória profissional. Se tiver alguma curiosidade também sobre a trajetória profissional dele, coloque a pergunta, e eu vou fazendo um pouco a curadoria aqui para interromper, mas não interromper muito o bate-papo para trazer as perguntas, tá? E só para lembrar, Olegário, uma das coisas que a gente costuma elogiar é que você fez uma tese, né? Você apresentou uma tese onde você usou muita estatística, muita ciência para chegar nas suas conclusões. Então, isso aí faz a gente estar 100% conectado naquilo que a gente acredita. Muito Exatamente. Legal o teu estudo acadêmico lá, que levou algumas conclusões sobre marcas próprias e oscilação de preço e tudo mais. Agora deixa eu falar com vocês. Legal. Bom, eu queria começar esse aquecimento aqui, Olegário, antes de falar de pandemia e tal, que vai ser o assunto aí que o pessoal... Mas eu queria abrir, assim, hoje, um desafio que existe é você ter informação para tomada de decisão, né, que é Information for Action, que o pessoal lá de fora usa muito, né? Inclusive, nós tivemos agora, em janeiro, juntos, lá nos Estados Unidos, tivemos lá uma imersão grande lá na NRF, né, 2020. Tivemos ano passado também, e junto a gente viu muita coisa. Então, eu queria pegar e para contextualizar, você que hoje atua nessa área, né, de estruturação de bases de informação, de dados, de CRM e tal, para que é uma base de dados para criar esses primeiros insights e no futuro virar informação. Como que você vê isso, do ponto de vista de precificação, como que você vê a estruturação hoje das empresas nesse caminho, né? Quando as empresas começam a pensar em estruturar a base de dados, como que é esse passo a passo, em que distância que estamos hoje os varejos e indústrias brasileiras do contexto? Fala um pouco dessa primeira estrutura de informação para a gente começar a abrir a discussão aqui, cara. Perfeito. Bom, como nós temos vários Brasis, nós vamos ter empresas em diferentes estágios em tudo isso. Então, a gente constata que tem empresas que sequer elas têm informação, dados internos de qualidade, ou seja, quando eu falo de dados internos, elas não precisam fazer o básico, muito básico, bem feito, que é a gente olhar para uma estrutura mercadológica e depois para descritivo de produto, para falar o básico. Uhum. É comum em alguns projetos a gente entrar e ainda o varejista, você vai para dentro de perfumaria, o comprador de lá está comprando vinho, então está debaixo da perfumaria itens de vinho, por exemplo. E eu estou falando de empresas médias, né? Algumas até de um porte razoável. Sim. Então, esse básico não tem. E quando você fala de precificação, tem alguns que ainda não fazem pesquisa ou fazem de maneira muito informal, que é o gerente de loja que põe alguém da loja para ir pesquisar, enfim, de uma maneira muito informal, totalmente desestruturado. Mas o que é pior, chega dentro da empresa, ele não tem nem o papel da categoria definido e, claro, muito menos uma política de precificação. Porque se ele não sabe qual o papel que a categoria tem e como que ele posiciona, ele não avança. Então, ele acaba sendo muito reativo hoje. No geral, o varejo é reativo, e se a gente olhar para o supermercado, tal, de acompanhar muito o preço, por exemplo, do atacarejo, sem fazer as contas. E, por vezes, essa conta é feita pelo markup ainda. E, assim, o markup é mais comum do que a gente imagina. E a gente sabe dos riscos que tem, porque não considera, de fato, todas as variáveis ali para chegar falar que eu tenho uma margem correta. Então, esse básico, ele ainda não é feito. É comum a gente encontrar varejista, eu diria, com um bando de dados, mas não com um banco de dados. É verdade. Olha, e eu lembro, pelo menos na discussão que nós tivemos lá na Getúlio Vargas, que ainda quando se começa a montar uma base de CRM, né, no varejo, começa a vir a primeira informação,
em termos de preço, ela é muito usada, como você falou, ainda muito mais nas negociações para entender quanto que eu estou pagando, quanto que é a minha margem e tal, do que discussões de precificação por valor, competition based e tal, que são conceitos já um pouco mais avançados, né, cara? Exatamente, mas o varejo ainda tem que dar um passo, no geral, né? Claro que aqui a gente está generalizando, porque tem varejo que faz isso muito bem, e tem empresas que vocês prestam serviço que caminham muito nessa linha. Mas, no geral, ele ainda precisa entender, inclusive, a estrutura de custo dele, esse básico. Porque quando você começa a falar com base em valor, você está partindo de uma premissa que ele já tem um posicionamento claro, ele conhece o público-alvo dele, quem é o cliente primário dele, e ele se posiciona de uma maneira clara neste cenário, porque é assim que ele vai entregar valor. Sim. Porque senão ele vai ter só, e a maioria tem, o que a gente chama do cliente transacional, que vai lá só para o preço que está no tabloide, e isso não agrega valor do jeito que é feito hoje. Perfeito. Esse ponto aí é importante. Olha, tem tanta coisa legal para a gente falar. Então, o que a gente pode concluir, numa primeira etapa, que é claro que tem as exceções, como você falou, mas numericamente, um grande percentual de varejistas e de indústrias que a gente acompanha ainda estão formando o raciocínio de como você falou, de sair de um bando de dados para um banco de dados organizado, com estoque de informação alinhada, adequada, né, homologada, entre aspas, higienizada, e a gente daí poder começar a fazer as primeiras observações, que é um caminho para a estruturação, né, da inteligência que se fala, né, de uma área de inteligência, né, e não de uma área só de dados, né. Então, se isso é uma verdade, cara, conectando com esse momento que a gente vive agora, que é de muita especulação, porque se especula muito, né, e eu acredito também que a gente tem uma necessidade de uma velocidade de resposta de informação muito rápida, né? E os institutos que a gente conhece, os clássicos, eles são um pouco mais lentos, né? Ainda ontem a gente falava com a Dilane aqui, que grandes instituições e grandes institutos são como transatlânticos, né? Eles são robustos, fortes, mas para você virar e girar, ele é muito lento. E a gente precisa de lancha agora, né? Para tomar decisão muito rápida, né? Nesse contexto aí, essa desinformação, entre aspas, como que você vê nesse sentido esse momento que a gente vive entre a necessidade de informação, muita incerteza e essa discussão que a gente está tendo aqui anterior? Perfeito. Eu vou dar um passo atrás, né, para responder a sua pergunta. Eu não falei anteriormente, mas eu faço parte lá do CEV, que é o Centro de Excelência em Varejo, da FGV. Nós já falamos do curso, mas não falamos do CEV. Perfeito. E o CEV fez um trabalho há algum tempo, até mais qualitativo, onde a gente foi entender qual é o mindset dos varejistas, né? Mas a gente foi procurar entender com técnica. A informação não é nova, mas a gente foi validar o que acontecia. Então, no geral, o que tem? A ausência de uma visão estratégica por falta do varejo. É uma visão muito de curto prazo, curtíssimo prazo, já é uma característica do varejo. Aliás, no mundo com o Brasil com mais intensidade, até em função da cultura que veio muito ali dos anos 80, com hiperinflação, etc., foi até 94, mais ou menos. Então, essa visão de curto prazo. A segunda característica que marca esse varejo é a ausência de métricas, no geral, de novo. E por que isso caracteriza o varejo? Porque o varejo, no geral, ele acha que ter processos engessa o negócio. Que o processo exige disciplina. E ele não consegue ver que o processo traz um padrão, que é importante, e, ao mesmo tempo, agilidade permite mensurar. Então, isso para ele não é claro. Para ele só vê o lado que engessa e pode tornar lento, que ele precisa ter essa agilidade no promover, etc. O terceiro aspecto é um turnover muito grande no varejo. E o varejo, isso no mundo todo, ele acha que para oferecer preço baixo, ele também tem que remunerar mal. Isso já caiu. Sim. A própria NRF teve uma discussão muito boa com a pessoa do MIT,
mostrando varejo que opera com everyday low price, dentro deste conceito, e ao mesmo tempo remunera bem os funcionários, etc. Presidente do Target também, né? Exatamente. Então, isso traz consequências danosas para o negócio. Quando a gente chega nesse período de pandemia, se ele já era curto prazo, já era bombeiro, imagina agora, então, né? Só que, o que acontece? E que fica mais claro, a pandemia trouxe luz, digamos assim, para muitas coisas. O primeiro o que trouxe as empresas até aqui não leva para o futuro. Até porque tem uma ruptura, né, muito grande em comportamento do consumidor, na concorrência, tudo está mudando. Então já começa a ficar ainda, aumenta muito essa área de incerteza que já existia e os erros. Então, alguém que não acreditava que era importante ir para o e-commerce, de repente, em 15 dias, quer montar o e-commerce. Gerou uma péssima experiência para o cliente. Você imagina de precificação, porque aí não consegue nem estabelecer que valor que ele está oferecendo para o cliente dele. Então, eu diria que está um período mais difícil, mas, ao mesmo tempo, de uma conscientização que precisa de dados. A gente vê isso acompanhando no paralelo todas as discussões que a gente tem em relação ao Covid, inclusive. Sem dúvida. Então, olha, essa é a mudança de mindset que eu já começo a ver. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que trabalha com métricas, a pessoa vem do digital e está fazendo métricas, trazendo métricas do digital de conversão para o varejo físico, etc. E ela já falando do número de empresas que estão procurando por essa metodologia, por essa ferramenta, para olhar a taxa de conversão, mas ao mesmo tempo olhando o fluxo na loja, para não ter fila, enfim, para evitar a contaminação. Então, esse momento também está trazendo a importância dos dados. Assim, os dados hoje é mais do que o novo petróleo, é a nova água, porque ele tem que fluir, né? É uma fonte que está em constante renovação, não é estático, e que as empresas vão ter que se adaptar, e as margens vão ficar mais apertadas. Então, se ele continuar numa linha transacional, quando o preço é tudo, o preço não é nada, né? Preço do ponto de vista transacional puro. E ele não consegue reter clientes, e hoje a batalha do varejo é como é que eu vou reter os clientes que eu tenho? E você não trabalha, e você não consegue ter sucesso em reter clientes se você não tiver uma proposta de valor. Olha, eu só queria, apoiando isso que você está falando, até depois eu vou passar a bola para o Jorge, que ele já deve ter pergunta ali. Nós fizemos uma experiência lá na Getúlio Vargas, né, ao vivo lá, nós pegamos ali alguns produtos e a gente pegou a turma do varejo lá, você lembra, né, que a gente até falava, olha, você não se apoia em nenhum aplicativo, não se apoia em celular, nem internet, nem nada, fala quanto que custa isso aqui no varejo tal, este produto aqui, este SKU. Fala o preço aí, a gente anotou tudo, deu uma diferença de 192%, se eu não me engano, de dispersão entre um preço menor e o mais alto. Então, era isso falando com pessoas que trabalham nesse mundo, que, né, é aquilo ali. E a gente pegou e fez uma segunda experiência que a gente habilitou. Agora vocês falam, vamos fazer o mesmo exercício, você pode usar qualquer aplicativo aí, você pode consultar na internet, fica à vontade e foi de novo. E a diferença de preço no segundo caso, entre o que a gente coletou, foi zero. Todo mundo acertou na vírgula. O que a gente aprende com isso, né? Que hoje o acesso à informação já não é mais mistério para ninguém, né? O shopper que está lá na ponta comprando, se ele der um pouquinho de esforço para aquilo que interessa para ele vai procurar, ele vai conseguir saber o preço seu e do seu concorrente numa velocidade, né? O paradigma que fica para nós ok, se isso está disponível, você talvez não tenha essa mesma velocidade internamente para tomar essa decisão como tem o seu cliente na ponta, né? E cai com tudo isso que você falou aí de alicerce, né? Porque o varejo ainda ele vai muito por crenças ainda. Os profissionais do varejo têm opiniões. Algumas crenças dessa, se a gente aplicar o método, elas se confirmam, método mais científico, e outras não, elas vão por terra. O que é claro é que os profissionais do varejo, eles estão lidando com uma complexidade maior, em termos de ambiente, numa velocidade muito mais intensa,
em que a opinião pode levá-los a cometer grandes equívocos. Mas grandes equívocos... Milhares de reais. Milhares de reais, num cenário em que a margem bruta, para a gente simplificar o raciocínio, ela está ficando cada vez menor. Então, qualquer erro pode fazer a diferença entre um resultado positivo ou negativo da empresa dentro do mês, do trimestre, enfim. Agora, opinião todo mundo tem, né, Riley? Agora, como é que eu trago método, trago processo para isto? Mas, antes de tudo, como é que eu tenho boas políticas e tenho profissionais que se preparam para poder ter um pensamento analítico, ser crítico com aquilo, dentro de uma proposta de valor que a empresa vai tendo e vai se posicionando no mercado. Porque eu vejo muitos varejistas querendo ser... Ele não tem uma proposta de valor, mas ele entende que ele tem que cobrir o preço da concorrência, mas ele não faz essa conta. Eu vejo muitos compradores indo para uma negociação e não usando algumas informações básicas de saber o seguinte: quantos dias eu tenho de cobertura no estoque? Qual é o giro desse produto? Como eu vou ser competitivo com ele? Eu estava fazendo um projeto para um varejista e estruturando a área de inteligência, e no meio estava fazendo um estudo de caso, e a gente pegou... Tinha 3 marcas de leite vencendo no mesmo mês. 3 marcas de 3 indústrias diferentes. E com os 3 super estocados. Esse vai ser o maior problema de muitas empresas neste momento. Quer dizer, elas, em alguns momentos, elas estão super estocadas e não fazem a conta de que valor que eu estou entregando para o cliente para poder ter uma precificação correta, e não faz a conta de quanto custa aquilo. Então, em alguns projetos de sobrevivência que eu estou envolvido hoje no varejo, eu chamo de projeto de sobrevivência, que a gente está indo para a área de supply chain, para a área de logística, e fala o seguinte: qual o seu budget para comprar hoje? Sim. Porque senão o varejista, o comprador está indo comprar e fechando, entre aspas, uma boa negociação, e vai fazer com que a área financeira vá no banco pegar empréstimo para pagar o primeiro boleto da indústria, que já perdeu uma boa negociação logo de cara, né? É verdade. Nossa, deixa eu te falar, Olegário, eu estou aqui anotando, ó. Obrigado pela aula. Apesar de não ter slide, você está trazendo conceitos muito importantes, né? Vou até resumir um pouquinho o que eu aprendi contigo, você me fala se eu aprendi direito. Você comentou que você tem estudado muito os varejistas, e aqui eu imagino que você esteja falando de uma faixa intermediária de varejo, claro, não dos top do ranking que tem, mas que numa faixa mais intermediária, que a grande maioria não do valor, mas em número de varejistas, né? E você falou que tem encontrado situações de ausência de visão estratégica, de ausência de métricas, de aversão a processos, de turnover alto, porque se acredita que tem que pagar barato para poder lidar com as margens baixas, e de profissionais que, por não terem um perfil analítico, acabam tomando decisões, muitas vezes, que podem levar a empresa do pouco lucro para o prejuízo, né? Uma situação que a pandemia acabou, né, como se fosse aquela história do nível do rio que cai, né, acaba mostrando as imperfeições. A pandemia meio que acelerou na clareza com que a gente vê que o que trouxe os varejistas daqui não vai os levar até o próximo nível, né? Você falou em conscientização da utilização de dados, você falou em retenção de clientes e lealdade. É uma aula de varejo que você está dando para a gente, então te agradeço. Obrigado. Em cima disso... Ô, Jorge, só pegando um gancho para não perder a primeira fala, eu estava uma das salas que a gente foi lá na NRF, lá naquele pavilhão gigantesco lá, gente do mundo todo. Eu lembro que tinha um slide que me marcou bastante de uma afirmação que é o que você falou, né? Que opinião tem bastante. Estava escrito assim, né? Uma pessoa lá falando, né? Que era um CEO de empresa. Se você quer me convencer de alguma coisa, traga-me dados, né? Porque se você trouxer opinião, eu prefiro a minha. Ele falou. Tem uma do Deming, né? O Deming foi o que implantou todo o processo de qualidade e teve sucesso no Japão. Depois ele foi o norte-americano, que depois foi redescoberto nos Estados Unidos. Adotou. Ele fala o seguinte:
Em Deus eu acredito, todos os outros me tragam dados. O prêmio da qualidade total, né? Total da qualidade total. Que foi assim, o primeiro lugar que eu aprendi o ciclo PDCA, com os livros do Deming. Exatamente, ali é a fonte do PDCA. Exato. Que depois de Make, né? The Mike. E aí o The Mike do processo de Six Sigma, né? E aí é isso, né? E aí eu queria... Você falou uma coisa importante, Olegário, que quem vem por preço, vai embora por preço, né? Então... Vai, porque ele é transacional, né? Então eu não vejo valor, eu estou indo ali pelo preço. Que entrega que eu estou fazendo? Sempre quando eu vou falar com o varejista, assim, você sabe quem é seu cliente? O que você quer ser para quem? Assim, de uma maneira muito simples, assim, o que você quer ser para quem? E eles não conseguem falar quem é o público-alvo, claro, de novo, generalizando, e definir esse público-alvo. Então, se eu não sei quem que eu sou para quem, e eu sou tudo para todo mundo, eu brinco. Então, você não é nada para ninguém. Eu costumava dizer, eu até falei ontem de um modelo de posicionamento estratégico que se usava no varejo há muito tempo atrás e que hoje até a Dilane falou que pode ser utilizado ainda, mas com adaptações, que é o modelo EST, que ou o varejo ele se posiciona como sendo o cheapest, que é o mais barato, ou ele se posiciona sendo o biggest, que é o que tem mais sortimento, ou o easiest, que tem mais serviço, ou o hottest, que tem mais inovação. E aí o que acontecia é que, como ele queria ser tudo, ele ficava no meio, ou seja, ele não era nada. E a gente costumava dizer que ele ficava no mar da mediocridade, porque aí você não é nada para ninguém, então você acaba não tendo posicionamento nenhum. E muito interessante o que você falou, se você quer ser tudo para todo mundo, você não é nada para ninguém, né? É porque ele é um pato, né? Exato. O pato não nada direito, não voa. Né? Dizem que tem o ovo com mais proteína, mas ninguém escuta, ninguém presta atenção nisso, não consome. Eu estou com algumas perguntas interessantes aqui. É chamado buraco negro, viu, Jorge? O buraco negro. Eu chamava o buraco negro. O mar da mediocridade, mas também tem o buraco negro, né? Porque a medíocre é médio, né? Então ele está na média. Medíocre é médio. Né? Ele não tem identidade, né? Exato. Eu estou com algumas perguntas muito interessantes, tá? Uma do João Lucas, que agradeço por estar presente de novo na nossa live, ele está quase todo dia aí, que está falando um pouquinho sobre a questão da pandemia. E depois eu tenho uma pergunta sobre pricing no setor logístico. Aí eu vou deixar para você, Henrilei, para depois, quando você achar que encaixa. E eu tenho umas perguntas muito interessantes do Flavian. Eu vou começar do João Lucas pela ordem, tá? O João Lucas colocou o seguinte, o que vocês acham? A pergunta dele é que o Covid trouxe uma nova realidade de home office e que isso afetou o relacionamento em varejo e indústria via web, e se vocês acham, você especialmente que está em contato muito com varejo e indústria, Olegário, se você acha que isso é uma tendência que vai ficar, ou se depois da Covid vai voltar ao normal. Tá. Ô, João Lucas, muito bom te encontrar por aqui, meu caro. Eu entendo assim, tem empresas que vão adotar, vai ser um misto. Eu entendo que hoje tem muito desperdício de tempo, e eu já ouvi isso de diretores de varejo, falando, nossa, a gente tinha um desperdício de tempo, e não conseguia ter nem mesmo a frequência ideal de reunião com alguns fornecedores da curva A, eu vi exatamente desse jeito, que agora a gente consegue ter uma agenda e ter uma objetividade nessas reuniões. Mas não substitui, de tempo em tempo, uma reunião presencial, olho no olho. Mas eu posso combinar isto. Eu posso ter reuniões que eu estabeleço esse olho no olho, esse presencial, porque tem um aspecto de visita à loja, enfim. Mas no meio disto, eu estabeleço algumas reuniões virtuais. E o que tem chamado a atenção de alguns executivos que eu tenho falado é que essas reuniões, e no varejo a gente sabe que é tradicional, a pessoa vai para lá, espera, fica meia hora, 40 minutos, até um dia, e aí em todos os portos de varejo, para ser atendido, quer dizer, é um desperdício de tempo dos dois lados. E agora, quando entra numa reunião online, que as pessoas estão sendo mais assertivas, elas têm objetivos mais claros e maior assertividade. Então, eu entendo que vem para ficar, sim, que é algo que já se vinha falando muito, mas vai ter uma combinação, e claro que vai ter aquela parcela dos profissionais, tanto da indústria quanto do varejo, que ainda vai preferir as reuniões pessoais, mas
a cobrança por produtividade vai ser muito maior, especialmente em função de um quadro recessivo que o próprio Banco Central já está aceitando que vai ser acima de 4 pontos percentuais da queda do PIB. 4,6, vai ser recorde histórico desde que a gente tem registro de número. Vai ser. O Fundo Monetário Internacional já está falando em mais de 5%. Né? Depois do Fundo Collor, já é o maior número. O maior número. Então, isso sim, eu entendo que vai trazer mudanças e positivas, porque as pessoas que eram analógicas, elas forçosamente, até para falar com a família, tiveram que se tornar digitais. Foi E a própria indústria, que antes fazia reunião, para fazer reuniões com as suas equipes, você comentou em algum dos momentos aqui que o Brasil são muitos Brasis, né? Sim. E às vezes um diretor comercial tinha que criar toda uma estrutura para fazer uma reunião com a equipe no Nordeste. E até isso tende a ser feito via online, né? Como está sendo feito agora. Mas ainda não vai evitar que haja necessidade do diretor comercial ir lá e falar com os clientes e conhecer a região pessoalmente, mas uma boa parte do que era feito presencial pode ser feito online. Eu também tenho essa visão. Eu estou com uma pergunta aqui também. Desculpa, Olegário, você ia complementar? Eu te interrompi? Não, mas eu já tenho visto empresas que não vão conseguir fazer convenção presencial e estão criando mecanismos para fazer convenção virtual mesmo, reuniões virtuais com toda a equipe, quer dizer, põe todo mundo na mesma página de forma ágil, estão descobrindo as ferramentas de EAD para transferir conteúdo, enfim, né, com o conceito do microlearning, por exemplo, de como é que eu vou aprimorando. Enfim, na realidade o Covid, ele acelerou o que já era uma tendência. E outro ponto que você falou, que totalmente de acordo, aquilo que estava submerso está aparecendo agora, está emergindo na crise. Quer dizer, todas as ineficiências que as empresas tinham, tem gente que fala, a crise está quebrando as empresas. Claro que algumas estão passando por isso, mas tem outras que já estavam mal. Sim. Eu lembro da crise de 2008, que alguém chegou e falou, foi a crise, mas quem vivia os bastidores do varejista que eu vivi, eu sabia que a empresa já estava mal há muito tempo. A crise só forçou a barra ali para a empresa ter mais dificuldades. E aí vem a importância, de novo, né, de cuidado, fazer o básico bem feito. Né? O João Lucas defende muito bem, a gente já conversou muito sobre isso, da importância dos conceitos. Quer dizer, inclusive para a gente usar boas ferramentas. E isso é o básico. Como é que eu construo os alicerces, os pilares, que vai sustentar uma empresa mais analítica, profissionais mais analíticos ali para ser orientado por dados. E começa lá com o cadastro, né? E esse case seu, bem sei quem você, não precisa mencionar nome e tal, mas não é empresa pequena, não, é uma empresa bem grande essa que você está falando aí. Exatamente. Legal. Posso passar mais umas perguntas para vocês? Opa! Claro. Tem uma pergunta aqui, Henrilei, que foge um pouco, mas é de um setor que tangencia a relação entre o varejo e a indústria, que é o setor de transportes. Então, o Francisco está perguntando o que fazer em relação à precificação quando o seu mercado não é aberto. E aí eu perguntei que mercado você está falando exatamente, e ele comentou que pode ser o mercado de transporte, serviços logísticos. E ele pergunta como balizar cost plus, valor ou competição num mercado que é tão fechado? E qual que é se a gente tem alguma sugestão. Aí eu sei que você, né, Henrilei, você tem experiência com esse mercado por já ter tocado projetos, de repente você quer dar uma palhinha rápida para a gente voltar para o tema central do webinário, mas não deixar o Francisco sem resposta? Claro. Bom, o fundamento é bem similar, né? Eu acho que o primeiro passo é você se alicerçar de informações. A experiência que a gente tem nesse segmento de logística é um segmento que, internamente na empresa, ainda existe uma oportunidade nas empresas, né, de organizar melhor essas informações, né? A gente vê ainda um mix muito inicial de confusão em termos de custeio. Acho que o custo aqui é um primeiro passo para vocês saberem exatamente, né, o que é um custo que entra no processo de precificação, o que são os custos diretos, o que é indireto. Isso tem uma primeira passagem que normalmente quando a gente inicia esse processo a gente se apoia com outros peritos que são de custeio para poder limpar a base, né? E quando a gente vai para a precificação,
aí tem que avaliar que nível de acesso que se tem da concorrência para poder organizar o segundo degrau. Mas mesmo na primeira, como o Jorge falou, Cost Plus, que é o primeiro nível de metodologia de precificação, que é colocar algum tipo de margem ou markup por cima de um custo, ainda assim se faz necessário uma avaliação, né, com o custo bem organizado, o que seria um preço que pelo menos atenda a necessidade da empresa, né? E aí, partindo daí, avaliar uma harmonia, uma visão estadual, uma visão dos segmentos da empresa e tudo, para começar a ter parâmetros mais claros. A partir disso, suportar discussões de níveis de cliente, políticas comerciais. Tem muito trabalho a ser feito da primeira fase ainda, né? Mas, como a gente está falando aqui que se aplica para todos os segmentos, sem uma informação bem organizada, bem estruturada, é muito difícil tomar decisão, né? É muito difícil. E eu sei que a ansiedade das empresas, quando a gente chega, é muito rápida, que quer resolver. Mas tem um roteiro a ser seguido necessário, que é de organizar a estrutura dessas informações. Assim como o Olegário comentou que, às vezes, o varejo tem um problema no cadastro de produto, e isso complica toda e qualquer decisão estratégica que vai se tomar lá na frente. Às vezes as empresas têm um problema de alocação de custo. Fazer cost plus também tem ciência. Claro. Que tipo de custo que deveria ser considerado na precificação do curto prazo e do longo prazo, né? Que tipo de custo é variável e relevante para ser considerado nas análises de lucratividade incremental de uma variação de preço? Tudo isso tem ciência também, então dá para usar ciência mesmo no Cost Plus, e é o primeiro passo para você depois passar para um elemento de precificação pelo mercado ou pelo valor agregado aos clientes. Né? Eu sempre coloco, Jorge, já falava antes, já escrevi alguns artigos disso, influenciado por muitos amigos também, e depois aprofundando nos estudos, que a transformação ela é sempre humana. E começa pelos líderes. Os líderes precisam estar dispostos a isso. O que o Covid fez, e está fazendo com a gente, é nos transformar. Né, pela necessidade, não é porque a gente quer, está sendo forçado a repensar, se reinventar. É uma necessidade, senão a gente nem vende. Agora, quando a gente vai pensar em tudo isso, essa transformação, começa lá com a cultura, de entender a cultura, e de um bom diagnóstico da empresa, para ela saber assim, qual é o meu posicionamento, ou seja, quem eu sou, onde eu estou. E depois, se eu sei onde eu estou, onde eu quero chegar. Aí eu começo a definir o posicionamento atual e futuro, e claro que aí eu vou pensar numa estratégia, que a estratégia é o caminho, né? Como eu vou fazer para sair do ponto A e ir para o ponto B com sucesso. Então, esse é o desafio que eu vejo dentro das organizações, porque para ela fazer essa transformação, ela vai ter que rever processo, quer dizer, tem empresas de varejo hoje sofrendo muito que querem comercializar pelo e-commerce, e ele descobriu que o descritivo ruim do produto não ajuda, que fica confuso para o cliente navegar no site, que ele tem que entender que valor que ele está agregando para o cliente dele a oferecer no online e na loja física, que parceria, como ele vai rever a parceria com a indústria, quer dizer, a colaboração deixa de ser um discurso e precisa vir para a prática, porque é a questão dos dois lados terem sucesso. Assim, depois tem. Eu só queria guardar um tempinho depois, ao longo desse nossa discussão, porque a gente, esses dias aí discutindo, né? Eu quero que você depois dê o exemplo daquele case que é simples de pensamento, mas não é simplório na execução, que é de quando você separou em 3 momentos com o CEO da empresa. E vamos discutir os 30 dias, os 60 dias e acima de 90 dias. Depois eu quero que você dê esse exemplo, porque o fundamento que eu acho é o seguinte, né? E é isso que eu costumo dizer, e é um pensamento que eu tenho, né? Que, enfim, durante essa crise agora, tem algumas empresas que você começa a conversar com o cara e tal, se deixar um pouquinho fluir, o cara tá jogando a toalha já, né? Então vamos jogar, né? Vamos fechar, porque, né? E o que a gente tem que pensar é assim, nós estamos passando um momento difícil, todas as empresas estão passando, todas, né? Mas quando você estica a corda e pensa num horizonte, cara, você gosta do que você faz? É isso que você acredita? Você tem, né?
paixão por tudo isso aqui. Então, tá bom, vamos pensar num horizonte de 5 anos, que esse período vai ser bem curto, né? E você tem que pensar que existem alguns elementos que você tem que separar o Covid, separar a pandemia da história e pensar que tem pontos que você tem que trabalhar, que já estavam aí, como você falou, talvez adormecidos, talvez não tão claros, e que talvez seja o melhor momento que você tem para trabalhar isso aqui, para que quando atravessar isso aí, você não voltar com os mesmos problemas que você tinha antes, né? Eu acho que o investimento e o esforço que tem que ter é tirar esse para-brisa para não se confundir. É claro que tem que olhar o curto prazo, falando de varejo, você tem que garantir abastecimento, supply chain, ruptura, mix, tem que olhar tudo isso, sem isso você não vai ter nem fôlego para, né? Mas se você não separar um pedaço da tua agenda para discutir as questões estratégicas, cara, né, você vai nadar nesse curto prazo e não sai dele, e quando vou retomar, você vai continuar com as mesmas mazelas que tinha antes, né? Eu acho que temos que ver esse horizonte maior, né? E depois eu queria que você desse ao longo desse tempo aqui esse exemplo prático, né? Tipo, vamos sair da teoria. Como que faz, então, para aplicar isso que eu estou falando? Eu queria, em vez de eu falar, um exemplo seu aí na sequência aí, tá? Não sei se agora, Jorge, mas na sequência aí. Vocês que sabem. Eu estou com umas perguntas interessantes aqui. Tem o Flavian Soares, que, pelo que eu vi, tem uma experiência grande em trabalho em drogarias. Ele tem umas perguntas legais, mas não perde o momento. Vamos falar desse case que vocês comentaram aí. Se puder, Legário, vai ser legal. Esse case foi muito interessante, que a gente estava fazendo justamente um trabalho muito voltado para a área da estrutura de inteligência, e desde preparar pessoas e avançar dentro da empresa, mas chegou um momento que a gente foi procurado e falou o seguinte, e aí, né? Esse momento agora, para a gente, nós ficamos sem chão. E aí a gente começou a discutir um caminho que está sendo aplicado, inclusive, e eu gosto muito de começar por uma fase do Peter Drucker, que famoso pai da administração, que ele falava o seguinte, quando a gente fala de planejamento, não é pensar sobre o futuro, é sobre decisões presentes que vão definir o nosso futuro. O que eu tenho que fazer agora? Então, o que a gente... E no meio dessa pandemia, o que mais me admirou nesse processo foi digamos assim, a consciência e sensibilidade do CEO da empresa de entender o seguinte, que a gente precisaria trabalhar em três perspectivas diferentes ao mesmo tempo. O primeiro era uma questão de sobrevivência, quer dizer, como é que eu busco eficiência? O que eu faço para ter eficiência no meu negócio hoje? E essa eficiência, a gente começou olhando muito coisas práticas, de dias de estoque, cobertura, produtos vencendo, olhando como é que estava sendo o processo de compra, realmente lá pelo comprador. Aí a gente foi montar um painel junto com supply chain e logística para ver o seguinte, olha, está aqui os alertas. E depois a gente foi, usando a inteligência artificial, a gente foi para, de fato, pegar dados de loja e falar, olha, você tem itens aqui que não roda 90 dias, como é que seu sortimento vai ficar mais simples? Para aquilo que gira mais, você dá espaço, alocar recursos de maneira eficiente. Então, a gente foi olhar para isto, para estoque, para sortimento, aonde ele tinha oportunidade, inclusive, de aumentar preço, mas aumentar levando em conta a concorrência e ele ser competitivo. Em outros casos, como é que ele poderia reduzir preço? Porque, em vez dele olhar para o percentual de massa de margem, como é que ele poderia olhar, na realidade, para a massa de margem? Ou seja, quanto de dinheiro ele põe no bolso? E não para o percentual que ele tem dentro do sistema. Então, lógico que usando os algoritmos aí possíveis hoje, esse era um primeiro caixa, nós temos que ser mais eficiente. A segunda caixa que a gente falou é o seguinte, essa é a melhor oportunidade que tem para inovar. É a melhor oportunidade porque o princípio da startup hoje está na veia de todo mundo, ou seja, eu tenho que assumir riscos, eu tenho que tomar riscos, eu vou testar ideias, eu vou colocá-la em prática, que seja como um experimento, numa pequena escala, vou aprimorar essa ideia e vou escalar essa ideia bem feita. Então, eu vou lançar a ideia rapidamente, vou errar rapidamente, corrigir mais rápido ainda e escalar. Então, a gente foi olhar para esse outro bloco e, ao mesmo tempo, a gente olhava e falava o seguinte, agora, que paradigmas paradigmas que você tem que superar? Então, a gente, quando ele aceitou discutir os 3 blocos, né, não era só eu, na verdade, a gente montou um time e começamos a discutir esses 3 blocos, funcionou, mas os 3 ao mesmo tempo.
Porque eu tinha que olhar a eficiência pensando no curtíssimo prazo, mas eu teria que pensar assim, que processos que eu vou rever para não repetir o mesmo erro? Como é que eu treino as pessoas para fazer diferente? Então, aí sim a gente conseguiu estabelecer coisas assim, olha, o que eu tenho que fazer hoje, que é a eficiência, que é a sobrevivência, mas em 60 eu já quero estar pensando em outras coisas, e em 90 a gente colocou, olha, essa atividade nós vamos voltar nela em 90 dias. Né? E não antes, porque antes a gente tem, lógico, tem que ter prioridade, a prioridade está aqui. Mas a gente sabe que o que a gente vai fazer aqui, por exemplo, vamos ver uma empresa que vai trazer todos os algoritmos para poder ajudar a calcular a demanda com mais precisão. Agora, o que impede que as pessoas usem a ferramenta que tem hoje? Que crenças que impedem? Esse número não é bom, esse número não serve. Aí vale o exercício muito tradicional dos 5 porquês, né? Por que não funcionar? Por isso. Aí você vai até chegar numa causa raiz, embora sabendo que o mundo não é tão linear, mas é uma metodologia que ainda funciona, é mais complexo, mas para a gente mapear até a causa raiz das crenças que as pessoas têm. Sim. Né? E isso hoje é fundamental na precificação, inclusive, porque você olha, com todo mundo indo para o digital, o consumidor vai poder comparar muito mais, a concorrência também. E eu vou ter que rever essas equações aí, quer dizer, aliás, vou ter que rever qual equação aplicar. O Five Whys que vem lá da mesma escola que a gente estava falando há pouco tempo atrás aí, lá de Demi e tal, né? O 5W2H, né? 5W2H. Funciona sempre. É uma metodologia de planejamento, de diagnóstico, funciona sempre. Olha, eu vou para o cliente montar a área de inteligência, a gente vai montar a estrutura, a gente começa justamente com o PDCA e lá dentro o 5W, fala o seguinte, se você, como área de inteligência, se não entregar resultado, se você não tiver fechado com o resultado, não é você entregar uma análise descritiva, você vai ter que partir para uma recomendação. Sim. Né? Levar uma recomendação para o diretor, não vai levar um problema para o diretor. Já usa a metodologia ágil, trabalha com uma equipe multidisciplinar e discute o problema de uma visão sistêmica e leva uma solução, porque ninguém vai ter tempo só para ouvir lamentação do problema. É isso mesmo. Esse é um olhar positivo. E aí vale uma coisa que nós conversamos, né, Irley, que são os 3 E's, né, do essencial, né, que Sim. Você está comentando, que também está dentro lá do Oceano Azul, né, que é um pouco de essencial eliminar custos, né, de rever custos, de rever estratégia, enfim, tem um custo e ver o que pode eliminar, de rever questões estratégicas, são aspectos essenciais do negócio. Né? O que eu aumento, o que eu paro de fazer, e não é com base na opinião, né? Eu vou fundamentar o que eu estou fazendo, vou analisar os dados, vou estruturar, e alguém que saiba fazer isso, porque entendo que esse é um trabalho que a Dr. Consulting faz muito bem, que é sempre estar se apoiando em metodologias para não ficar, eu acho isso, eu acho aquilo, a minha opinião é esta. E eu diria o seguinte, o Covid está sendo uma aula, né, um MBA forçado para todo mundo sobre a importância dos dados, a importância de conceitos e de métodos. A gente conversou com a Mercedes, né, que ela é uma CEO também de um varejo aqui em São Paulo. O Fábio estava entrevistando ela num outro canal nosso de comunicação até pouco tempo atrás. Ela falou, pô, depois que a antiga, né, Dr. Trade passou aqui, o René sempre falava assim, cara, tá bom, Mercedes, mas como é que você mede o que você está falando, né? Porque, e ela falou, pô, esse mantra ficou na minha cabeça e me acompanha até hoje. Mas como é que você mede isso aí? E aí é um dos legados que ficou lá, né? Legal. Eu posso colocar 2 perguntas interessantes aqui que surgiram? Claro. Eu tenho aqui o Flavian, não sei se é Flavian ou Flavian, desculpa aí se eu estiver falando seu nome errado. Ele colocou 2 perguntas que eu vou tentar combiná-las. A primeira é a seguinte, Olegário, um dos pontos chaves para um processo de pricing de um varejo é a pesquisa de preço. E ele pergunta, e que isso é um ponto crítico, ele pergunta que ferramenta você vê os varejos utilizando ou que você recomenda, e o seu ponto de vista sobre isso. E ele também faz uma outra pergunta que eu vou emendar, assim você responde as 2, que, na opinião dele, pricing não se resume a preço.
e ele pede para você correlacionar inteligência competitiva com precificação. Eu acredito que ele está falando que tem outros elementos que acompanham o preço, que é a imagem, posicionamento, enfim, que também podem ser englobados dentro de um modelo de inteligência, em termos de medir, em termos de avaliar se você está com gap. Então, essas duas questões aí, se puder falar um pouquinho sobre esses temas. Ah, perfeito. Você entrou num tema, Flávio, obrigado pelas perguntas. Você entrou no tema que, na realidade, era para ser... Foi o trabalho da minha dissertação, que eu estava estudando marca própria e marca de fabricante. E quais eram os estímulos que fazia que, quando eu fizesse uma ação no ponto de venda, isso deixasse um efeito residual. E aí, uma acadêmica norte-americana, muito respeitada, inclusive, ela desenvolveu um modelo de brand equity inicial, que era comparar a marca do fabricante com a marca própria, partindo da premissa que a marca própria ela não tem a comunicação, todo o investimento que a indústria faz. E se o consumidor migrasse de marca? Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos entrando aí num posicionamento, quer dizer, em qual valor que tem a marca, é o brand equity. Então, nós estamos juntando aspectos tangíveis, atributos tangíveis e atributos intangíveis. Nós estamos combinando o lado racional, que é a conta, com um lado de percepção de valor, ou de construção de valor. Os melhores exemplos que eu gosto, clássico, de construção de valor, para mim, está na Havaianas. Que saiu daquela sandália que as pessoas usavam lá no dia a dia na obra e virou produtos para artistas internacionais. Quer dizer, eu mudei um posicionamento do produto e associei um aspiracional, valor que todo mundo busca. E com isso eu mudei posicionamento de preço. Então, esse é um lado que isso vai ficando mais intangível. O varejo, ele caminha nisso. Eu acabei de escrever até um artigo sobre isso, com base em alguns estudos que eu peguei de fora, até um livro, mas é um livro um cara mais acadêmica, que chama Handbook, na realidade, pelo tipo de conteúdo, que ele fala, olha, nós saímos do mundo de commodities, commodity pura, fomos para produtos embalados, estamos indo para o mundo de serviço. Quando eu começo a ter a integração online e offline, eu estou falando disso. E, por fim, a gente vai caminhar por várias razões, e isso é tudo muito bem fundamentado do ponto de vista científico, para o mundo de experiência. Agora, não tem nada mais subjetivo do que falar de experiência. Como é que eu vou pôr valor na experiência? E vou ser remunerado por isso, valorizando o tempo das pessoas. Então, aí passa por essa nova equação, que é a gestão de marca, na realidade, que o varejo ainda precisa caminhar muito nessa direção. Agora, quando eu falo desse dia a dia de preço, por exemplo, eu gosto... Tem duas linhas de pesquisa que eu tenho acompanhado, mas claro que o Henrique e o Jorge falam disso com mais propriedade do que eu, mas eu gosto de duas alternativas como fonte de informação. Uma é a Pricefy, que está coletando bastante preço. Claro que você vai para a farmácia, como tem coisas que não está ali no ponto de venda, já fica mais desafiador. Mas também tem umas empresas que coletam informações de cupons, e já estão bem consistentes, já tem histórico. Então, por exemplo, eu tenho feito algumas coisas com a Varejo 360. Ele tem histórico de produtos desde 2012. E base consistente, onde você pega preço... E você ainda pega por varejo. Então, você identifica o varejo, pode georreferenciar, e você vê a evolução do preço e também como é que o consumidor vai fazendo troca de canal, troca de marcas, etc. Então, hoje, e claro, hoje, se você pegar o mundo do e-commerce, também com os robôs, você também consegue fazer análises aí riquíssimas. Eu diria que tem esses três caminhos que eu conheço, né? Com certeza o Henrique vai falar disso com mais propriedade do que eu, e o Jorge também. Mas são caminhos que traz base. O que eu acho equívoco? Quando põe o funcionário da loja para fazer pesquisa de preço. Não é o foco dele, ele tem outras prioridades, né? Isso entra em conflito de interesses ali na operação, por vezes falta método.
É um primeiro passo, é um passo para questionar, mas não é um passo que vai dar consistência nem ter o histórico que se precisa para tomar essas decisões. Inclusive, ontem a Dilane... Desculpa, Olegário, você terminou? Terminei. A Dilane, que teve muitos anos no Walmart e também passou pelo Pão de Açúcar e pelo Roldão, comentou ontem com a gente que nessa época de Covid, independente da pessoa, do varejo estar usando o seu funcionário, ou está usando uma equipe própria, mas que faz só pesquisa, que essas pesquisas diminuíram pelas limitações de circulação, né? Então, nesse momento de Covid, tem menos pesquisa de preço sendo feita. Então, isso tem consequências na informação que chega aos varejistas sobre os preços que estão sendo praticados e também gera impactos diretos nessa retroalimentação do que eles faziam com essa informação, seja baixar, seja subir, seja provocar promoções. E realmente ela comentou de equipes, né, de pessoas saindo para fazer a pesquisa de preço e não de ferramentas, né? Uhum. Sabe que tem ferramentas que facilitam esse pesquisador de coletar os preços com mais velocidade e também tem ferramentas também que permitem que você possa terceirizar de uma maneira colaborativa com aplicativos, pessoas para ir fazer pesquisa. Tem um mundo por aí de pesquisa de preço, né? A Nielsen tem uma solução semanal, muito tempo discutido, chama Price Track, que era os varejistas enviando semanalmente de todo o sortimento o preço. Enfim, mas aí teve barreiras culturais para avançar. A Nielsen continua nesse caminho. Mas, assim, eu entendo que agora é o momento de colaboração e das pessoas pensarem de maneira mais digital, inclusive em compartilhar informações de preço, porque as estratégias são diferenciadas, né? Vai depender do posicionamento, da cultura, enfim. Mas entendo que a gente vai avançar mais no meio eletrônico, inclusive nessa coleta de preço. Né? Perfeito. E a conversa está tão agradável que a gente já passou quase 1 hora e nem percebeu, né? Pois é. Tem algumas perguntas interessantes ainda, mas, de repente, eu passo a bola para vocês seguirem nos blocos que a gente tinha se programado para falar, e daqui a pouco eu volto com as perguntas e a gente decide se segue um pouco mais ou se... Enfim. Cara, eu acho que está tão legal, tão rico hoje, que a gente pode negociar, seguir um pouquinho, né? Furar um pouco o protocolo, porque está bem bacana isso. Cara, só colaborando na resposta anterior também, que, enfim, cara, tem muita opção interessante que pode ser feito, concordo com o Olegário, quando a gente coloca, quer suportar esse tipo de projeto aí com pessoas coletando que não são pesquisadores, né, você pode correr risco, porque não é nem o problema, o cara, né, é que depois para montar esse banco de dados, a frequência, a regularidade que vai se ter e tudo, precisa ter uma lógica, precisa ter uma coerência, né, tem que ter uma limpeza desses dados e tudo, então é muito perigoso, se não for bem organizado, tomar decisões nisso. Institutos tem vários, daí tem que entender qual é o segmento, qual é o caminho, e muito de que preço que nós estamos pegando. Isso aí dá margem para um workshop só disso, né? Com certeza. Hoje mesmo eu estava discutindo um case com o Jorge, de um canal, que eu não vou nem mencionar para não dar pista nenhuma de quem que é o cliente que a gente está falando, mas que tinha uma informação na empresa de um preço e que não era o preço que se imaginava que era, e isso estava documentado lá nos arquivos de 5 anos e tal, e a gente promoveu essa discussão só para alinhar essa questão. Mas o ponto principal aqui, eu queria trazer um exemplo que a gente conversou um tempo atrás. Os dados são traquinas também se você não tiver um monitoramento muito consistente da sua execução e de tudo. E aí, por exemplo, hoje com a pandemia, você estava dando um exemplo de um varejista que falou, né? Falou, olha, eu tenho acesso, e esse já é um patamar de varejo superior, eu tenho acesso aqui às informações e dados dos meus clientes. Tem uma base de CRM. Mas no período do Covid, este mesmo cliente não está vindo na minha loja comprar. Ele está pedindo pelo Rappi, pelo Uber Eats. E quem está passando pelo caixa a compra desse mesmo CPF, não é o CPF dele, é o outro. Isso confunde toda a arquitetura da informação, né? Esse case é interessante, né, Olegário, que você vivenciou aí, né, cara? Ah, sim. Porque com o Covid-19, aliás, foi até interessante, porque ele relatou para mim, Olegário, eu tenho um bom sistema que sempre funcionou muito bem, e eu tenho
eu tenho uma ruptura que, para mim, precisa abaixar esse índice de ruptura, mas a situação ficou mais crítica porque eu vendo para o e-commerce e quando eu vou na loja eu não entrego porque eu tenho novas variáveis, o ambiente não é linear, ele é complexo, porque eu tenho lá empresas de entrega que o profissional está lá na loja coletando, né, e está passando pelo caixa, e o cliente nem é meu, ou eu tenho o meu cliente que quer que eu entregue de uma forma diferenciada, então ele estava procurando um método, fala, como é que eu integro tudo isso? Então, o que a gente vê, claramente, Henrique, o que tem que se discutir, né? De novo, é a mentalidade do líder da empresa, ou do líder da área, porque ele vai ter que olhar que caminho que ele vai seguir, aí entra um pensamento estratégico e crítico muito forte, para ele pensar na arquitetura desses dados, aí entra processos, a qualidade dos dados, enfim, toda uma governança, porque ele tem que pensar na captura dos dados, na armazenagem do dado, no enriquecimento dos dados, que é cruzar diferentes variáveis, né, e depois na parte de análise. E esses aspectos, e depois ele tem que olhar para as pessoas e falar como que eu vou, quais os melhores processos para fazer tudo isso, como eu avalio e recompenso pessoas, porque que perfil de profissional que eu vou precisar? Você vê que este momento ele acelera tanto as coisas e traz reflexões que já vinham, mas vinham no slow motion ali, todo mundo no movimento muito lento, e agora acelerar isto é sobrevivência, né? Tem que fazer diferente nesses processos. Por exemplo, teve um projeto que a gente estava, que a gente foi pegar dados de CRM, com o posicionamento de cada loja, onde os clientes iam, posicionamento da loja, junto, por exemplo, a loja premium opera de um jeito diferente de uma loja mais popular. Então, que perfil de cliente que está ali, como eu trabalho com esse cliente, e juntando com uma outra variável, que perfil de concorrência que eu tenho. Então, exato, porque isso influencia. Porque aí sim, usando algoritmos, fala assim, que produtos que eu vou levar para o meu tabloide digital, de maneira personalizada, que vai ser diferente, a matriz já fica diferente, porque a hora que você tem que combinar, eu tenho o consumidor, o heavy, o medium e o low ali, que frequenta a minha loja, ele pode estar em ciclo de vida diferente, eu tenho que combinar tudo isso com o posicionamento que a loja tem, porque o cluster não necessariamente atende, e eu vou ter que olhar para a minha concorrência, que vai ser mais forte, mais fraca, enfim. Eu posso ter diferentes formatos, eu tenho um online que eu tenho que considerar tudo junto. Então, hoje, quando olha para isso e ter que integrar, esse é um desafio real. E que preço que eu vou ter? Eu vou ter um preço... a discussão que a gente estava tendo é o seguinte, tá bom, mas você vai para o Instagram, e é uma coisa que irrita o consumidor. Esse dia eu recebi algo no e-mail marketing, falou o seguinte, você pode ficar 4 meses sem pagar aqui de graça, depois você vai pagar uma taxa mínima. Eu falo, e eu que pago mais que isso, que já sou cliente? Então, eu como cliente, que sou chamado de premium... Clássico, Putz, né, enfim, não queria cortar porque não vai invadir, mas só um exemplo disso que a gente já discutiu no passado aí, de redes de drogaria que não são pequenas, né? Que a gente via a metodologia do desconto personalizado ou do preço personalizado, mas que a gente viu que muitas vezes, se não bem organizado, isso não funciona, né? Porque você recebe inputs de preços, porque você fez uma compra, mas você comprou para a tua esposa, você comprou para o... Enfim, como que se identifica de fato o que aquele indivíduo ali está querendo, né, de produto? E senão você cai em casca de banana muito perigosa, né? Vou ter que ser muito bem pensado esse negócio, né? Porque quanto mais acesso a dados você tiver, mais a estratégia de como você vai utilizar isso aí é muito importante, né, cara? Ela é essencial, porque se eu não tiver estratégia, clareza, de novo, né? Quem que eu quero ser para quem, qual é o meu posicionamento, claro. E aí a estratégia, que caminho que eu vou seguir para montar, inclusive, essa arquitetura aí. E aí tem uma mudança grande na empresa, né? Inclusive da área comercial. Claro. A área comercial tem um mindset de tabloide impresso. E, por vezes, pega esse mindset e leva para o digital. Pronto, já estragou tudo. É isso. Porque eu negocio com a indústria lá só o preço, e depois jogo tudo no tabloide digital. Então, mas eu não mudei, de fato.
Eu continuo com o mindset analógico, digamos assim. É isso aí. Legal. E se não tiver estratégia, piorou mais ainda, né? Aí eu vou deixar o consumidor muito irritado de diferentes formas. Tem algumas empresas em bens de consumo, indústrias, que estão criando uma área de e-commerce que é meio que paralela à área de vendas, como a gente conhece, né? De times que atendem. Então, eu tenho um time que atende os varejos como Walmart, Carrefour e toda a cadeia de varejistas, e tem um outro time montado para atender a Amazon, para atender Mercado Livre, para atender as áreas de e-commerce dos varejos que também têm a sua perna física. E esses times têm que pensar em estratégia, tem que pensar em joint business plan, tem que pensar em área promocional, pensando nisso. E geralmente eu conheço algumas empresas que estão montando times em paralelo, porque até os skills são diferentes, né? Sim, eu conheço indústria, eu fiz uma aproximação de uma indústria com varejo, o varejo, por alguma razão, não tinha acesso à pessoa, mas com o pessoal de trade digital. E na reunião de trade digital tinha pessoa com mais conhecimento de CRM, né, para ter toda essa personalização, isso dentro da indústria. Claro. E uma outra profissional de e-commerce. Isso. Assim, digital puro, nos dois casos. E como é que eu iria fazer essas campanhas, ia trabalhar isto? E o curioso, ela começou a conversar com o varejista, falou, bom, você tem o arquivo tal, isto, me manda. Assim, como vai automatizar, vai integrar esses processos? Mas eu preciso ter processos antes, né, bem feitos. Para sincronizar, porque senão eu não vou sincronizar. E até para levar campanhas dentro do Google, ver que momentos que eu lanço essa campanha. Claro. Então, é bem mais complexo isso, e é o caminho, não vai ter jeito, vai precisar ter esse trade digital para medir retorno sobre investimento. Né? Isso que o trade digital que surge, até uma das primeiras discussões que teve foi na Conexão Trade, né, Jorge? Desse negócio do trade marketing digital que aparece, que é uma tendência, né? Em 2018, a gente teve algumas palestras falando sobre o trade marketing do futuro, e surgiram já essas preocupações. Mas, na época, muito pouca gente tinha fazendo. E é o que você falou, Olegário, essa pandemia, ela foi um acelerador de coisas que já estavam no pipeline das empresas. Em alguns casos, acelerou as dificuldades, em outros, acelerou temas importantes, como a construção de uma área de trade digital, ou a construção de uma área de customer development digital, né? E tem empresas que aceleraram muito. Tem empresas que consideram o canal, tem o canal que chama o canal tradicional, né? Que tradicional é ruim porque confunde com o tradicional versus moderno, mas que atende as empresas de lojas físicas. Tem um outro canal que é o canal digital, e esse canal tem os pure plays, que são só digitais, e tem também os que chamam de last mile, que são os Rapis, os iFoods da vida, que são canais também, né? Que promovem a aceleração do seu negócio, da sua distribuição. É muito interessante esse tema, mas não é pricing, né? Então eu vou pedir o favor aí para voltar para o pricing, porque tem uma pergunta do Alessandro aqui que eu acho que vai ser bem legal para tanto você falar, Riley, sobre a ótica da indústria, quanto, de repente, o Olegário falar sobre a ótica do varejo, né? O Alessandro fez uma pergunta simples, mas direta ao ponto. Qual é a melhor maneira de se formar preço? É com base em custos ou é com base em estudos de elasticidade e concorrência? Riley, começa aí, Riley. Você é o doutor. Bom, não, essa é uma pergunta importante, né? E assim, vamos separar, né? Porque às vezes eu falo uma polêmica e depois o pessoal fica bravo comigo. Deixa eu explicar até o fim, né? Quer dizer, o custo não tem nada a ver com preço, né? Tipo, o custo para preço é irrelevante. Aí há uma confusão toda, né? Mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte: preço é uma ciência. Você entender preço é cada vez mais buscar aquecimento e ciência para entender o quanto o seu produto vale para o mercado, que é o exemplo que agora o Olegário estava dando de Havaianas, por exemplo, né? Se você definir só o custo do produto, quanto custa para fazer aquilo, né, e tal, e definir um markup para preço, é um jeito. Mas o mais importante é o porquê que eu posso agregar mais valor, e aí, consequentemente, o meu produto valendo mais, o número do preço ele tende a aumentar. Então, quando a gente fala de value based, é usar a ciência, hoje o que aí precisa criar um caminho para isso, mas aportar essas metodologias
para cada vez mais buscar o valor que vale o seu produto ou o seu serviço do que simplesmente fazer correlação com o seu custo, né? Porque isso é muito perigoso, porque você pode estar perdendo oportunidade ou perdendo dinheiro. Por outro lado, e agora voltando aqui, o custo é essencial, como eu já estava dizendo no caso de logística, porque uma vez que você definiu o seu preço de alguma forma, a diferença entre o teu preço e o teu custo é o que sobra para pagar suas contas, né? Então, ele é muito importante você dominar os seus custos, mas é importante para a rentabilidade, para a empresa, para outras questões. Precificação, quando você parte para estudar esse assunto, você tem que incorporar conhecimento de outras coisas para te ajudar a formar preços, né? E aí conectar com valor para o teu cliente. Então, se a pergunta é o que é melhor, formar em cima do custo ou aportar conhecimento, sempre é melhor você buscar trazer ciência e estratégia para cada vez mais se aproximar de entender o quanto que o teu produto vale para o teu consumidor. Este exemplo específico de elasticidade de preço, e aí eu não sei se a audiência toda domina esse conceito, eu vou falar rapidamente, é que você, na medida que você tem um preço, você tem uma resposta de volume. Se você aumenta o preço, a tendência é você ter um pouco menos de volume, e se você abaixa, a tendência é você ter um pouco mais. Mas quando você coloca isso na linha do tempo e puxa dado e organiza um estudo desse, você entende que o preço é como se fosse uma linha elástica. Dentro de uma determinada faixa, você tem alcances de respostas de volumes diferentes, né? E isso daí já é um primeiro caminho para você entender o quanto que o teu produto, de fato, responde a um determinado preço. Isso é muito legal, porque você passa a ter conhecimentos de valor, né? E isso daí, independente, em nenhum momento eu estou falando do custo do produto, né? Eu estou falando da resposta do consumidor ao seu preço, ao seu serviço, à sua composição de marketing de mix. Então, tentei aqui fazer um resumo rápido, uma pergunta super complexa, super difícil, mas eu tentei resumir aqui, né? Tem um ponto na pergunta dele, que você acabou não tocando, que é também uma estratégia que às vezes faz parte da evolução, né? Que é a concorrência, né? E, às vezes, a concorrência também entra na elasticidade, porque muitas vezes a gente faz estudos de elasticidade cruzada para poder, com a concorrência, para poder entender se na resposta histórica dos consumidores, se existe uma relação que maximiza o teu resultado entre você e a concorrência. Mas de novo, é ciência também e é uma evolução. Muitas empresas colocam a concorrência como uma regra básica, do tipo, eu tenho que estar 10 centavos mais barato que a concorrência. Eu mesmo já contei um caso aqui que eu fazia isso quando eu trabalhava com cerveja. Mas nem sempre tem ciência por trás desse número que alguém estabeleceu. E aí, o segredo que a gente prega é levar mais ciência para a arte de fazer preços. E às vezes faz sentido você ter uma concorrência como um balizador. Claro. Mas o que não faz sentido é você, né, pelo feeling, descobrir qual é esse gap ideal. Eu vou até trazer um exemplo rápido aqui, quero ouvir. Hoje eu sou aqui, né, o Olegário é o grande convidado, mas eu queria pegar esse exemplo curtinho desse caso que o Jorge está falando e rapidamente dizer, né, resumidamente, nós temos 3 níveis de estratégias de precificação, né? O primeiro nível é o cost plus que a gente abordou aqui, que é quando você utiliza o custo e com base nele você atribui algum tipo de margem a marcar para formar seu preço. É uma metodologia, já existe muita coisa que tem que ser feita aí e que pode melhorar o seu controle e a tua rentabilidade. O segundo nível, que a gente chama de com base no mercado, ou com base na concorrência, né, que é o competition based, que é o que o Jorge está aproximando agora. E o último degrau é o value based, que abre espaço para preço personalizado, preço dinâmico, e assim vai por diante. Estou tentando resumir aqui. Mas eu queria dar um exemplo rapidinho, curtinho, que eu fiz um caso com o Jorge, foi inclusive com o Jorge, né, num projeto que a gente estava junto. A gente chegou na empresa e o pessoal lá, o grupo falou, olha, é o seguinte, a gente tem certeza, que nós perdemos muito share pelo preço de um concorrente. Ele mostrou um gráfico, olha quando esse cara entrou no mercado, olha o que aconteceu com o meu share, caiu tudo. E eu certeza que é porque ele trabalha com uma faixa de preço e nós perdemos ali. E nós, né, a gente não questiona, a gente vai estudar os números, os dados, e depois, cruzando toda aquela parafernália estatística toda, a gente chegou à conclusão, falar, você perdeu o share de fato, né, e foi justo quando... Mas não tem link com preço. Olha aqui, mostra por aqui, mostra por ali, mostra por aquele lá. E muito mais ele perdeu pela gestão do preço próprio dele, né?
pela dispersão e não controle do próprio preço, é que se tinha a correlação, e não com o concorrente, né? Isso estatisticamente ficou evidenciado. Então, tem casos que o concorrente vai ser fundamental e você, cara, está acompanhando ele fundamental, e tem casos que não, e que se você seguir, como era esse, por exemplo, você vai entrar numa rascada pior ainda. Mas para chegar nesse nível de discussão, tem que ter dados, como a gente falou, tem que aportar novos conhecimentos, ferramentas, metodologias, mas tem que fazer um caminho para chegar até lá. Mas, com certeza, toda essa discussão, ela é muito maior do que simplesmente você colocar uma régua de 3 sobre o seu custo, né? Legal. Exatamente. Bom, mas complementando o brilhante resumo aí do Henrilet, o que eu olho para o varejo, né? Quando a gente pensa assim? O primeiro, a gente tem que, quando a gente olha para a equação de valor para ele, a gente precisa começar a entender a missão de compra desse cliente. E junta a jornada, quer dizer, vamos voltar no exemplo do Jorge da cerveja. Se eu vou receber alguém em casa e eu quero comprar uma cerveja gelada para receber alguém, o que eu estou buscando, a minha expectativa como consumidor, ela é diferente daquele que está indo no cash and carry comprar. Então, entender esses momentos de consumo passa para a gente definir também essa equação de valor. Então, a gente começa a falar na questão da proposta da marca, e o varejo é uma marca, ele tem que começar a pensar na loja como uma marca, não só como distribuição, e qual é o valor dessa marca, para ele falar o seguinte, que insights que vai vindo do consumidor e do shopper, para eu definir meu posicionamento e qual é a minha posição relativa no mercado. E a gente sabe que tem varejistas, por exemplo, vai para Minas Gerais, para citar um exemplo aqui local nosso, o Verde Mar. O Verde Mar é uma rede que tem um posicionamento de valor muito claro para os clientes dele. Ou mesmo se vai pegar nos Estados Unidos o Trader Joe's, ele tem um posicionamento de valor incrível. A maior venda de metro quadrado dos Estados Unidos todos, por metro quadrado. Trabalha muito bem. Então, a gente tem que começar a entender este valor. Porque quando a gente vai para a cidade de preço, como foi colocado ali, a gente pode definir nessa percepção. Eu gosto muito do exemplo que a gente usa para estudar a marca própria, que a gente vai pondo a evolução, que é o suíte de marcas, que vai acontecer muito nos próximos meses em função dessa recessão. Mas a pessoa vai ver o seguinte, eu pago, vamos chutar, R$10 por alguma coisa. Tem uma marca de 8, eu vou experimentar. Se ela ver que aquela marca de 10 não está entregando, ela vai ficar na de 8. Agora, o que ela tem que entregar? É esse que muda. O que um Apple entrega que outras marcas não entregam, como a Apple? E quem tem Mac, etc., desculpem, são fãs da marca ali. Então, é essa equação de valor do que eu entrego, que hoje passa pela experiência, o serviço e por experiência, que o varejo tem que repensar, né? Para ele precificar de uma forma diferente. Porque, senão, se ele quiser concorrer com o e-commerce, que está comoditizando muito, e com cash and carry, mesmo para a farma, que faz isso com os produtos de higiene e beleza, a conta não vai fechar, porque ele quer oferecer serviço, quer pôr experiência e quer ter o preço mais baixo. Aí ele não está fazendo gestão de valor que ele tem para o cliente dele. Né? Sem dúvida. Legal. Então, esse é o desafio que eu vejo do varejo quando ele olha como ele precifica aí. Deixa eu aproveitar e te colocar uma pergunta que chegou agora há pouco do Lucas. Se você acha que é plausível, ou talvez a palavra fosse possível, implementar preço dinâmico no varejo. E eu imagino que o Lucas esteja perguntando no varejo físico, né? E não no varejo online. E que seria aquele preço que muda conforme variáveis do tipo número de pessoas na loja, horário do dia. É possível? Você conhece varejistas, na sua experiência, seja no Brasil, seja pelas suas pesquisas de fora do Brasil, que implementaram isso como uma forma de melhorar a rentabilidade? Olha, já tem gente, mas aí ele tem que fazer duas coisas, né? Ele partir para etiqueta eletrônica, pensando no varejo físico. Claro. Ele precisa pensar na etiqueta eletrônica e fazer auditoria. Já tem algumas empresas no Brasil
varejo, que já começa a ter auditoria diária para ver se o preço de sistema e de gôndola estão idênticos, e já começa a olhar para esses momentos de consumo. Muito bem colocado, João Lucas, e faz me lembrar muito da experiência de valor, digamos assim, que a 7-Eleven há muitos anos implementou, que ela foi olhar o seguinte: as pessoas que passam na loja, numa loja da 7-Eleven, uma loja de conveniência de manhã, que expectativa que ela tem, o que eu ofereço para ela? Que é diferente de quem vai na hora do almoço, que é diferente de quem vai no final do dia, que vai levar alguma coisa para casa. E alguns já começam a discutir o seguinte: como é que eu mudo a frequência que o meu cliente vai na loja, mas aí usando o CRM? Eu não ponho na gôndola, eu não mexo na gôndola, mas eu estou dentro do CRM e quero estimular que ele vá em outros horários, por diferentes razões. Então, já tem empresas testando isso, e inclusive integrando com Bitcoin, para ver se o consumidor está na loja e faz uma oferta para ele quando ele entra na loja. Ou para levar, ou quando ele está na loja, eu faço ofertas diferenciadas. E aí ele não precisa ter etiqueta eletrônica, aí ele simplesmente está com o cliente no CRM, tem Bitcoin, ele, quando entrou no Wi-Fi da loja, ele já está pegando isto, e ele pegando, ele pode trabalhar promoções. Inclusive, medir a efetividade de promoções, pelo fluxo. Eu estava, de novo, conversando até hoje com uma pessoa que elas já estão medindo a efetividade. Assim, eu começo a mapear a zona quente e zona fria dentro da loja. A zona quente, ela é quente justa pela localização ou pelo produto que eu estou colocando lá? Que tipo de produto que eu posso colocar e como é que eu posso incentivar, estimular a compra de determinados produtos? Hotspots, né? Hotspots. E aí é um preço dinâmico, que eu não preciso praticar com todo mundo, com o estilo do tabloide tradicional que a gente tem, e nem pôr na gôndola, mas eu posso trabalhar com meus clientes preferenciais, ou, por exemplo, ele me compra um produto, eu sei que tem outro que melhora a margem, eu reduzo o preço só para ele, naquela hora que ele está entrando na loja, inclusive. Então, eu entendo que a tecnologia vai permitir, sim, esse preço dinâmico dentro da loja, mas de uma maneira estratégica, e não massiva, como a gente vê hoje, que é uma cultura predominante. Então, vai ser mais seletiva, vai ser com métodos muito bem definidos, ter este preço dinâmico para clientes. Perfeito. Muito bom, muito bom. Excelentes pontos, excelentes pontos. Henrique, estamos com 1h20. Se você quiser caminhar para o fechamento, que seria discutir um pouquinho o novo normal, fica à vontade. Legal, gente. Bom, caminhando aqui para a gente combinou também de hoje fechar aqui com uma pergunta: o que eu posso fazer de diferente, tipo amanhã, né? Acordo, né? O que eu posso fazer de diferente, dado tudo que a gente está vendo, né? E que a gente colocou. Esse é um ponto para a gente abordar antes de fecharmos. E o segundo ponto é: o que legado que fica dessa história da pandemia e tudo, né? Para esse contexto de precificação, de informação e tudo. São dois pontos que a gente podia abordar para encerrar, né, Jorge? Eu acho que são dois pontos que são expectativas do pessoal, né? E aí dizer, antes de responder isso aí, pedir para o Olegário, a ajuda dele nisso, é dizer que sempre o estoque de perguntas é maior do tempo que a gente tem. Então, a gente está pensando num jeito de responder tudo isso ou fazer um fechamento, a gente vai dar, mas fiquem tranquilos que, na medida do possível, tudo que vocês perguntarem aqui, a gente vai depois responder isso. Mas partindo para isso, então, vamos começar pela segunda, né? Vamos dizer assim, né? O conceito de normal e não normal é super complicado, ainda mais perguntando aqui para professores estatísticos aqui, a gente não vai, né? Vai ser complexo, mas vamos pensar que passando esse momento de intensidade de distanciamento social e tal, que é hoje o principal ponto, né? E que as coisas voltem a aquecer do ponto de vista de ter mais circulação nas lojas e tudo. Que legado, você acha que fica nesse período aí, nesse futuro, né? O que de mudanças podem acontecer no varejo e na indústria, enfim, mas talvez mais foco no varejo após tudo isso?
Eu entendo que o primeiro que fica, mais do que nunca, é a importância do questionamento hoje. Porque esse consumidor vai questionar mais e a equipe vai questionar mais, até pelo próprio teletrabalho, que hoje, para muitas pessoas, já se viu que é possível e é mais produtivo. Então, isso vai mudar, isso traz mudanças em hábitos muito grandes. O segundo, então, o Covid, ele trouxe a possibilidade, que é uma necessidade, da gente se reinventar. E hoje, com certeza, já tem muito mais concorrentes que as empresas tinham no passado. Com a digitalização, está tudo definitivamente mais transparente. E talvez a gente, como brasileiro, a gente vai assumir mais riscos. E vai ter que assumir mais riscos, porque do jeito que a gente estava fazendo, nós não vamos entregar o mesmo resultado. Então, é hora de olhar e falar o seguinte, tá bom, de novo, né, voltando lá para as 3 caixinhas, né, o que eu vou ser eficiente no curto prazo, mas o que eu tenho que barreiras culturais, que crenças que eu tenho hoje que eu vou ter que superar para atender um consumidor que está tendo mais diferentes experiências e vai transferir essas experiências, que a gente chama de transferência de expectativa, para outros canais. Então, o varejo físico também não vai ser o mesmo. Então, ele vai ter que se reinventar. Então, questionamento, esse pensamento crítico, que eu entendo que vai ficar para muitas empresas, não necessariamente porque as pessoas querem mudar, mas porque os resultados não chegarão. Sim. Então, elas vão ter que se reinventar. Então, o maior legado que eu vejo é a possibilidade de questionar, e aquilo que as startups já fazem, que a gente chama de ciclo de feedback, que até está muito na startup enxuta, que fala o seguinte, como é que eu coloco uma ideia no ar, erro rapidamente, corrijo e faço ajuste, e não fico esperando a ideia perfeita. Porque é isso que a gente está tendo que fazer nessa crise. Então, eu diria que a crise da pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele exige que a gente inove, que a gente assume riscos. Então, ele quebrou algumas coisas da nossa cultura de ser perfeito, né? Embora a gente não mas a gente acho que tem que ter tudo antes, quando a gente tem mais que experimentar. Experimenta em pequena escala e depois vai aprimorando. Quer dizer, nós vamos ter que ser mais empreendedores. Aliás, é o intraempreendedor, é aquele que já está dentro da empresa, ele vai ter que ter uma cabeça diferente e inovar. E aí vem, já engaixando por causa do tempo, a segunda parte, ele vai falar assim, tá bom, o que é prioridade para nós, né? Dentro da nossa cultura, dentro da nossa empresa? O que eu fizer no menor espaço de tempo que tem mais impacto? Não só no presente, mas vai ter no futuro. E as pessoas estão mais abertas para mexer, porque a incerteza predominou. A incerteza está aí. Então, a incerteza faz a gente pensar diferente, provoca a gente. E aí vale lá o famoso 5W2H, né? O que, quem, quando, como, etc., para a gente estabelecer prioridades e um plano de ação, porque senão vira só uma ilusão também, né? Aí não adianta. Perfeito. Ô, Legário, se você tivesse que dar uma dica para o pessoal que está aí, né, para indo para o fechamento, aí, pela tua experiência aí, né, na área de informação, né, na área de montar esse entendimento dos negócios, seja de uma indústria, de um varejo, por onde começar? Qual seria uma lição que se pode fazer agora, nesse período que a gente está vivendo, que é importante ter um alerta, ter uma atenção especial para essa construção de uma inteligência, de uma área de inteligência na empresa, cara? Uhum. Gostei da sua pergunta, porque eu passei por algumas experiências, e 2 delas, um perfil de uma pessoa que era extremamente questionadora, ela era engenheira, chegando na empresa, e extremamente jovem, extremamente questionadora. E do outro lado tinha pessoas que falavam, nossa, mas essa pessoa não serve para a gente. Falou, olha, você está vendo montar área de inteligência, a gente tem tal pessoa, mas a gente acha que ela não dá certo. Aí depois da gente entrevistar a pessoa, eu falei, não, é essa pessoa que vocês precisam. E a pessoa olhou para a gente, aliás, foram 2 situações, olhou assim, assustado para a gente, falou, mas peraí, né? Eu falei, ela é questionadora, o que você precisa neste momento é de gente que questiona o status quo. Não necessariamente ela precisa ter a resposta, mas se ela questionar o status quo atual, você já está dando um grande ponto de partida.
Claro, depois que... Então, é isso que vai ajudar a pessoa a pensar. Depois você tem que ter clareza, assim, ter clareza de onde você está, onde você quer chegar, porque se você não tiver essa clareza, para que essa pessoa, aí sim ela vai olhar, vai saber o que você quer, vai olhar para o estágio atual e falar assim, de que eu preciso? De pessoas com que perfis, com que skills que eu preciso ter, que conhecimento, que habilidade, que atitude, para levar o novo, e pessoas que vão fazer acontecer, que não tem medo de fazer acontecer. Né? E se errar, vai falar que errou. Então, essa transparência do lado e a tolerância da liderança de falar assim, ok, essa pessoa está me provocando e eu vou lidar com ela. Porque é uma pessoa que vai questionar o CEO, vai questionar a pessoa do C-Level, seja ela quem for, assim, nós vamos fazer diferente. E vai testar as ideias. Então, é curioso que depois essa pessoa cresceu dentro da empresa, mas teve que primeiro alertar todo mundo que ela era a pessoa certa, por ser questionadora, por pensar fora da caixa. Então ela estava pegando a cultura e falando o seguinte, eu não estou nem aí para a cultura atual, não que ela falou desse jeito, mas a prática era isto, e assim ela conseguiu inovar dentro da empresa. Então isso primeiro, de novo, né, eu vou voltar numa frase no começo, a transformação é de pessoas. O líder precisa estar disposto a isso. Porque senão, e ele tem que ter paciência, porque isso não é de um dia para o outro. Você tem que desconstruir, que é uma palavra que os psicólogos gostam muito, desconstruir algo que existe, que é uma crença, para você colocar algo novo no lugar. Isso vai passar pelas pessoas, vai passar pelos processos, vai passar pela tecnologia, desde que você tenha uma estratégia. Mas isso precisa estar integrado, não é só pessoas, não é só processo, e não é achar que trouxe a tecnologia e resolveu tudo. Não resolveu nada. Pode estar jogando simplesmente dinheiro fora. Então, esse mindset é o primeiro grande desafio para alguém repensar e falar, nós temos que fazer diferente. Porque, como diz o Einstein, né? A mentalidade que criou o problema não é a mesma que vai conseguir resolver, né? E eu acho que, se eu não me engano, é de Freud também, a resposta da pergunta já está no enunciado, né? Então, né, já começa pela mudança de pensamento e do modelo mental da liderança, né? A liderança. Para mim não tem outro caminho. Tecnologia é só meio, processo é meio, aonde esses novos hábitos vão ser construídos. Porque nós estamos falando de ser humano, é um bicho de hábito. Então, como é que a gente constrói novos hábitos? A gente precisa desconstruir o que tem. Claro, com critério, com metodologia, né? Não é de forma de achar que eu tenho os dados, pego uma API qualquer aí, aplico ali, já tenho uma resposta e saio executando. Não, calma. Muita calma nessa hora, né? É isso aí. Muito bom. Cara, assim, a gente teria vontade de ficar aqui bastante tempo, né? Porque tá legal. É um dos dias que nós estamos aqui, acho que no 5º dia já, que a audiência ficou flat, né? Ficou todo mundo conectado com a gente do início ao fim. Queria agradecer a todos, né? Mas principalmente, em primeiro lugar, agradecer ao Olegário que tivemos a honra de ter a presença dele aí, de colaboração. É sempre um papo muito enriquecedor. Que bom que a gente teve essa oportunidade de também dividir com as pessoas aí que a gente convida, né, para ter esse acesso a isso. E com certeza esperamos que num futuro próximo, dentro dessa jornada que a gente tem, a gente volte até o Olegário de novo com a gente para conseguir abordar com mais ainda profundidade nos temas todos que a gente falou aqui. Né? Certo. Na verdade, complementando, né? Eu volto a dizer, Olegário, hoje o nosso webinário foi uma aula, né? E eu até estava aqui tentando organizar um infográfico da nossa aula. Bom, acho que eu vou montar um negócio aqui. Porque olha que interessante, a gente chamou essa jornada aqui para falar de precificação estratégica e o impacto da pandemia nela. E você nos trouxe uma estrutura com a sua experiência de quais são antes da pandemia, o nosso varejo brasileiro, o varejo médio, né? Não o varejo grande que tem as suas, enfim, tem
tem outra realidade. Mas a grande quantidade de varejos que a gente tem, que são os médios e pequenos, tem alguns desafios. E eles se conectam, alguns mais e outros menos, com o tema de pricing. Você comentou do desafio da ausência de uma visão estratégica. Eles também não têm uma visão estratégica para precificação, né? Você comentou da ausência de métricas. Eles também não têm um processo de métricas de marketing, de pricing. Você falou do turnover alto, que aí não tem tanta relação com o processo de pricing. Você falou da baixa lealdade, a dificuldade de reter clientes. E aí se conecta com pricing, porque se os clientes vêm para o varejo por causa do preço, eles vão embora por causa do preço, né? E você falou da ausência de uma proposta de valor. O varejista saber o que ele quer ser. E também tem a ver com pricing, porque a maioria das propostas de valor toca nessa relação entre imagem e preço, né? Então, é bem interessante que tudo isso já existia. E a pandemia, como você falou, lá atrás, se a gente fizesse um webinário em fevereiro, você ia falar do VUCA, não ia? Com certeza. Do volátil, do incerto, do complexo e do ambíguo. Hoje nem precisa falar mais. VUCA ao quadrado, VUCA ao cubo, VUCA elevado à enésima potência. Aumentou ainda mais a complexidade e deixou transparecer os problemas que já tinham, né? Então, a gente conecta aí que, na minha visão, né, o novo normal vai ser um novo normal onde tudo isso que foi exposto em função da pandemia não tem como voltar atrás. Não tem como você desver o que já foi visto, né? Então, o consumidor já vai ter visto tudo isso e vai fazer as suas escolhas. Então, na minha visão e na visão, acredito que de vocês também, é fundamental que o varejo comece a se planejar para ir atrás de eliminar esses gaps que ele já sabia que tinha antes, mas não estava atacando. Porque senão, lá na frente, vai ser muito difícil ele ter competitividade se ele começar a ser percebido como o varejo que não tem um posicionamento, que não tem uma imagem clara, e que, né, eu acho que é o que você falou, o Covid acelerou algo que já estava a caminho, né? Mas o novo normal vai ser esse mundo acelerado, concordam? O que vocês acham? Então, vai ser um mundo acelerado e o pessoal de Foresight, que estuda aí o futuro, fala o seguinte: a frequência dessas crises tende a ser em intervalos menores. Né? Esse é o cenário que a gente, olhando para frente, o próprio Bill Gates, no vídeo, ele falou que ia ter algo parecido com o que nós estamos vivendo. Não exatamente isso, porque ele não dá para prever isso, mas ele falou como é que se prepara, e ele falou isso já tem um bom tempo. Né? Os especialistas já olham e falam: as crises ficarão mais constantes e a gente já está preparado para este mundo VUCA. Eu só queria voltar e complementar 2 pontos, Jorge. O primeiro, quando eu falo de pessoas, a gente pode pensar em lojas, e eu falo no turnover alto, mas nós precisamos de pessoas mais analíticas no varejo. Então, elas precisam ser formadas, precisa de plano de retenção, de desenvolvimento dessas pessoas que vão trabalhar com pricing, por exemplo, que vai ter que entender de estratégia, de posicionamento, que vai ter que conhecer muito mais de metodologias científicas, né, que nós estamos falando aqui, para saber questionar modelos, não necessariamente desenhar. Então, isso muda da perspectiva das pessoas. E o segundo assunto que eu acho importante, assim, eu assisti a alguns dos webinars sensacionais, eu aprendi muito com os convidados que vocês trouxeram. Então, aliás, a gente está sempre aprendendo. Então, eu quero parabenizar vocês pela sequência. Quando a gente falou de revenue management, quer dizer, vocês trouxeram pessoas aí com conhecimento assim incríveis, que eu assistindo aprendi muito. Então, eu quero parabenizar e falar que o nível está altíssimo. Eu entrei aqui ansioso com essa barra tão alta que vocês estão colocando aí para todo mundo que aceita o convite. E é uma honra estar com vocês. Nós já trabalhamos juntos, fizemos projetos, vamos fazer mais. E o estilo do trabalho de vocês, a postura, né, a consistência que vocês trabalham, para mim é fenomenal. Eu tenho o maior respeito pelo que vocês fazem e como fazem, né? O que fazem e como fazem. Obrigado. Olha, quem conhece o Olegário como a gente conhece, receber um elogio disso aí, para nós que é uma honra, com certeza absoluta. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Infelizmente, a gente, né, o coração é grande, mas o tempo é curto. Só queria fechar aqui
A gente vai tentar fazer alguma coisa meio diferente aí amanhã, né? A gente vai estudar, de repente passar um vídeo para falar um pouquinho dos convidados da semana que vem, mas a gente montou um time super legal, super legal. Alguns deles estão aqui com a gente aqui assistindo, né? Mas a gente montou um time bacana de pessoas da indústria de bens de consumo, de limpeza, da indústria de farmacêutica, de medicamentos, que tem cientistas lá, né? A gente já teve reunião com cientistas, semana passada, cientistas da indústria, e a gente teve uma reunião com cientista de dados, né? Tipo, muito legal, vai ser bacana demais. E quem mais, Jorge? Então, a semana que vem a gente vai ter... amanhã vai sair o post, mas a gente vai ter uma pessoa que é diretor comercial de uma empresa, da Enova Foods, mas já trabalhou a sua carreira inteira em pricing, já foi pricing da Skin Cariol, já foi pricing da Vigor, que é o Rodrigo. Nós vamos ter também o Carlos, que é Head de Marketing da Teraskin. Nós vamos ter também o Pedro, que mora na Alemanha, que trabalhou em pricing aqui no Brasil, e daí foi cuidar do pricing lá na Alemanha, numa empresa de transportes. Então, ele vai poder trazer para a gente uma visão não só do que aconteceu lá na Europa em termos da pandemia, mas também toda a sua experiência de pricing e histórias do que tem acontecido lá. E nós vamos ter o Homero, que é o diretor comercial da GTEX, que vai estar com a gente falando um pouquinho também, não só sobre pricing, mas sobre política comercial, sobre a visão dele do que está acontecendo no mercado. Vai ser muito rico também a semana que vem. E respondendo para o Alessandro aqui e para outras pessoas que têm perguntado, a gente ainda não subiu, mas a gente vai subir todos os webinários para o YouTube e passar para vocês que estão inscritos o link para rever, para mostrar para suas equipes, enfim, para poder ter isso como um acesso tranquilo, né? E dizer para o Olegário que o respeito é mútuo, Olegário. Trabalhar com você também foi algo muito enriquecedor. A gente costuma dizer que a gente, ao ter times, quando a gente monta times de consultoria, a gente sempre procura montar times com experiências complementares para poder, nas discussões, a gente agregar mais valor aos clientes. E esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para dizer que é mútuo, inclusive, que eu aprendi muito com o seu webinário de hoje. Tomei notas mais até do que nos outros, porque nos outros eu estava um pouco mais ansioso, como você falou, com o modelo, com a ferramenta e tal, e hoje eu consegui tomar muitas notas e aprendi muito com os seus pontos. Muito obrigado. Quando o Olegário falou para mim assim, cara, terminei minha tese, fiz meu mestrado, agora sou professor. Eu falei assim, não, Olegário, você conseguiu só o título, agora, professor você já é há muito tempo, né? Há muito tempo. Conquistar o título é outra questão, mas, enfim, muito obrigado, mesmo obrigado, gente, valeu. Obrigado, gente. Eu aguardo boa noite a todos aí e vamos lá, fiquem bem, bom jantar. Desculpe ter invadido um pouco o tempo, mas acho que foi legal, acho que todo mundo gostou, tá pelos comentários ali, tá, né, enfim, bacana demais. E é um esforço que a gente está fazendo todo dia de vir aqui. Amanhã a gente dá um refresco para vocês. Amanhã é sexta-feira, né? Com muito juízo, comemorem aí, né? Confraternizem com as famílias e muita saúde para todo mundo, para a gente seguir aqui discutindo, apoiando na medida do possível, ajudando aí, né? Com o que a gente conhece. E espero que a gente fique contribuindo cada vez mais com vocês, que é muito legal estar com todo mundo aí, tá legal? Muito obrigado, boa noite a todos aí. Um abraço, boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Um abraço. Até a próxima.